Eu vou te mostrar agora essa calculadora de horas que com certeza vai ajudar você a entender tempo de uma forma muito mais interessante. É uma calculadora de horas que eu fiz dentro do Excel. Caso você se interesse, na descrição do vídeo eu coloquei o link para que você consiga saber mais detalhes sobre ela. Essa calculadora tem algumas funcionalidades, que são 4 que eu vou mostrar para você agora, cada uma delas. Primeira coisa, ela calcula a diferença de horas. Então você tem que inserir o horário de início no formato hora, minuto e segundo, o horário de fim nesse mesmo formato, e aí ela calcula a duração entre esses dois horários. Então, por exemplo, das 15h10h45 até as 16h10h23, nós temos 59 minutos e 38 segundos. Conforme você alterar o dado aqui, por exemplo, se eu colocar as 17h18h23, ele vai alterar também a duração. Então, é uma planilha dinâmica que, conforme você muda os dados, ela vai mudar a duração também. Uma outra coisa que essa calculadora de horas tem é isso aqui, que é a soma de diferença de horas. Então, lá nós fizemos apenas um cálculo, que é 1 hora de início para 1 hora de fim e a duração. Nós vamos replicar isso também nessa aba de soma de diferença de horas, mas aqui você vai conseguir colocar até 100 episódios. Então, o que isso significa? Se você, por exemplo, quer saber quanto que você trabalhou ao longo do mês, você pode colocar até 100 diferença de horas para contabilizar e no fim ele vai somar toda essa diferença de horas para você. Você só precisa colocar em cada linha um cálculo a ser feito. Você vai inserir a descrição. Então, por exemplo, nesse exemplo de que você está contabilizando horas trabalhadas, você vem aqui e coloca dia 25/3, por exemplo, manhã, algo do tipo. Uma descrição para você lembrar do que se trata. Depois você vai inserir data e hora de início, data e hora de fim, nesse formatinho que eu explico aqui para você, ou seja, dia, mês e ano, hora e minuto. E aí a planilha vai trazer para você a duração que teve desde o início até o fim. Você percebe algumas coisas interessantes. Primeiro, aqui é o tempo total, ou seja, desde o início até o fim, quantas horas ao todo isso teve, mesmo que leve mais de um dia. E caso você tenha horas negativas, ou seja, aqui eu estou tendo hora de início em um determinado horário, 14h50, e hora de fim antes desse horário. Então isso gera uma duração negativa. Ele aparece aqui também, ele vai contabilizar isso aqui no total da sua planilha. Mesma coisa quando é mais de um dia. Quando tem mais de 24 horas, nesse caso aqui, ele vai contabilizar 76 horas. E aí no fim das contas, ele vai somar todas as durações que você tem de forma individual e vai te trazer o total aqui. Então, caso você queira contabilizar horas trabalhadas durante o mês, isso é excelente para você, porque essa planilha já está pronta e já faz esse cálculo via calculadora de horas. Uma outra coisa interessante que nós temos é soma de horas. Então, lá no começo eu te mostrei a diferença de horas e aqui eu tenho soma de horas. Então, por exemplo, eu posso fazer até 10 cálculos onde eu vou somar ou subtrair horas. Você vai inserir aqui 1 hora, um sinal de mais ou menos, que são as duas opções que você tem, e outra hora. E ele vai trazer para você o resultado dessa operação. Então vamos lá. 35 horas mais 5 horas dá 40 horas. E se eu mudar para menos, 35 menos 5 dá 30. Se eu fizer 12 horas e 45 mais 7 horas e 52, ele dá isso para mim. E se eu fizer menos, ele dá o resultado. Então, de forma muito dinâmica e rápida, você consegue fazer operações de soma e subtração de horas. E aí, por fim, nós temos, dentro da calculadora de horas, o cálculo da hora final. Como que é esse cálculo? Você pode fazer até 10 cálculos nessa planilha, como você está vendo aqui, partindo de 1 hora de início, ou seja, data e hora de início, e uma duração. Então, a minha data e hora de início é dia 24/12/27 às 14h25. E eu quero saber qual que é o dia e hora depois de 36 horas. E aí ele traz para mim o cálculo, que vai ser dia 26/12/27 às 2h25. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira nesse dia aqui saber das 8 da manhã com uma duração de 8 horas e 48, por exemplo. Ele me fala qual que é a hora fim. Então ele pega uma data e hora de início, coloca uma duração e chega em uma hora final. Então uma calculadora de horas com cálculos simples que vai te ajudar a entender um pouco melhor o tempo, fazer operações matemáticas envolvendo horas, e isso pode te ajudar muito em diversos controles, como por exemplo, controle de jornada seu
da sua equipe ou dos seus colaboradores. Caso você se interesse, como eu disse, eu deixei o link na descrição do vídeo para você ter mais detalhes. Nós nos vemos por aí e até mais.